Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa Manhã com Deus e é um prazer enorme estar aqui, trazendo essa mensagem do Senhor, trazendo uma mensagem para a gente refletir, A palavra fala que essa palavra é para nos conduzir, A palavra do Senhor veio para nos conduzir, para condenar o nosso erro e para nos ensinar a maneira certa de viver. Então, o melhor que a gente pode fazer é todos os dias parar um tempinho e refletir em tudo que ela quer nos ensinar. Hoje nós vamos falar de algo que nós não temos como fugir. É algo que a gente enfrenta todos os dias, A sociedade. Enfrentar, Viver com pessoas todos os dias. Pessoas diferentes de nós, pessoas de qual nós temos que saber lidar. É saber conviver e saber principalmente continuar com os valores. É saber principalmente viver no meio de uma sociedade e ainda assim conservar os seus valores. E ainda assim permanecer, querendo agradar a Deus e não as pessoas. Então nós vamos abrir a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 33. Diz assim: Não vos enganeis. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Essa é uma palavra onde a gente tem que refletir bastante. Quem tem sido as nossas companhias? Quem a gente tem trago para perto de nós para a gente compartilharmos as nossas experiências mais profundas, os nossos sonhos mais profundos, ou até mesmo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E isso, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ele me levou lá na época, em que Jesus estava nessa terra, onde Ele ensina uma multidão, onde Ele tem uma multidão ali, que Ele prega a palavra, que Ele vai, e no barco ali prega para a multidão. Só que Ele me mostrou assim, eu pregava para uma multidão, mas eu escolhi 12 para andar ao meu lado. Eu tinha os meus íntimos ali para me ajudar em missões, para me ajudar em coisas específicas. E para aqueles discípulos, se a gente for pegar para estudar, a gente vê que Jesus ele revelava muitas coisas que ele não revelava para uma multidão. Ou seja, Jesus sabia escolher quem estava ao seu redor. Jesus ele teve ali um cuidado quando ele começou a escolher os seus discípulos. E podemos ver que ainda mesmo Jesus separando dedo a dedo cada um dos 12 discípulos, ainda assim ele teve muitas decepções. Ainda assim chegou um momento que ele está assim, nossa, um dos 12 que eu escolhi, um me traiu, outro me entregou, outro me negou, Enquanto aqueles que estavam sentados à mesa com Jesus o traíram. Enquanto Jesus mostrava tudo aquilo ali, revelava coisas íntimas, coisas profundas a eles, ainda assim o homem, a natureza humana, conseguiu agir dessa maneira com o próprio Jesus. Mesmo recebendo tanto dele, tantas riquezas, tantos ensinamentos, ainda assim a sociedade conseguiu errar com o próprio Jesus. E isso me levou a essa palavra porque é algo que a gente tem que saber escolher. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas em que nós chamamos de amigo, as pessoas com que nós lidamos todos os dias, por quê? Porque nós estamos no meio de uma sociedade que, se a gente não refletir com quem nós compartilhamos tudo, com quem nós gastamos, todo o nosso tempo, a gente se frustra muito. A gente se decepciona muito. Mesmo a gente, sabendo escolher, ainda assim nós iremos nos frustrar. Mas a diferença está onde a gente tem, buscado esse direcionamento, onde a gente tem buscado essas amizades, esse convívio geral. Porque nós podemos olhar, metade das nossas decepções, frustrações, são com alguém que nós mesmos compartilhamos alguma coisa ou falamos alguma coisa. E principalmente, gente, é olhar pra gente. Qual companhia a gente tem sido? Porque aqui fala, as más companhias corrompem os bons costumes.
Mas antes da gente olhar, né, só para quem está ao nosso redor também, a gente olha para a gente. Qual companhia eu tenho sido? Será que eu tenho sido essa companhia que ela vai influenciar para o bem, ou realmente essas companhias que vai levar para as más conversações, para as más influências, né? E como jovem eu falo que, não sei se tem jovem me ouvindo, mas é algo que a gente tem que saber escolher. É algo que a gente tem que sentar e falar assim, isso aqui eu quero conviver todos os dias, isso aqui eu quero, né, enfrentar todos os dias, porque principalmente nós que estamos buscando viver a nossa vida baseada nessa palavra. Será que compensa se entregar a tudo apenas por pensar o que as pessoas vão achar de nós? Porque a nossa preocupação tem que ser, Deus conhece o meu coração? Deus sabe das minhas intenções? Deus sabe das coisas que eu faço? E aí nós conseguiríamos viver uma vida muito mais leve. Aí eu também me perguntei, mas Jesus não andava com todos? Jesus não excluía ninguém, Jesus ele não deixava ninguém de lado. E Jesus ministrava meu coração, eu andava com todos, mas eu jamais me deixei ser influenciado. Eu, pelo contrário, né, ele influenciava os que estavam ao seu redor. Ele não deixava ser influenciado. E aqui fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, onde que entra isso? A nossa geração tem sido essa geração que se deixa ser influenciada. E Jesus, ele sabia, como eu disse em algum devocional aqui já, Jesus, ele sabia do seu propósito. Então, quando a gente sabe do nosso propósito, a gente aprende a conviver no meio de uma sociedade sem se corromper. Mas nós tomamos cuidado com quem é a nossa companhia diariamente, né? Com quem nós chamamos de amigo, porque é aí que nós vamos olhar se isso corrompe ou não os nossos costumes, né? Os nossos valores. E isso entra em que a nossa sociedade tem perdido muito, os valores estão se invertendo. O que a palavra diz que, né, é o amor, é a paciência, é o domínio próprio, isso tudo a sociedade tem invertido, né? É como se não precisasse mais disso. E nós não podemos nos deixar levar por essas influências. Pelo contrário, nós devemos ser aquelas companhias que vão trazer à tona novamente os valores, os costumes e influenciar com aquilo que tem dentro de nós. É isso que nós devemos buscar todos os dias. O que tem dentro do seu coração? A própria palavra vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Então, você tem que ser aquela companhia, nós como cristãos temos que ser aquela companhia que abre a nossa boca para profetizar, que abre a nossa boca para falar desses valores, falar dessa palavra. Então, que a gente esteja com os nossos olhos fixos nisso, né? Olhando para o nosso redor, todos os dias meditando em quem a gente tem compartilhado, né? Quem tem sido os 12 escolhidos que a gente, né, traz para perto para colocar, né, para dividir a mesa ali, para dividir as experiências, para dividir as fraquezas. Será que tem sido essas pessoas mesmas que vai nos acrescentar? Não que a gente tenha que buscar somente para nos acrescentar, mas também para acrescentar na vida dessas pessoas. Mas para isso a gente precisa estar com os nossos olhos fixos nessa palavra, fixos em que a gente não pode se deixar ser influenciado, a gente não pode deixar, né, que venhamos nos enganar, como a palavra diz, e achar que não tem nada a ver, mas as más companhias corrompem os bons costumes. É uma escolha que a gente faz, se a gente quer lidar todos os dias com as trevas, com as tentações, ou se a gente escolhe renunciar à nossa própria vontade, renunciar o desejo de ser popular no meio de todo mundo, ou se a gente escolhe ter somente a aprovação do Senhor, né? É uma escolha diária do que irá acrescentar, porque tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então é uma escolha, sabe? Escolha bem os seus amigos, escolha bem as pessoas que você escolhe tá perto de você, né? Porque isso é algo que direciona muito, né, das nossas emoções, das nossas frustrações. Então é uma escolha diária. E isso aqui jamais será que a gente tem que se afastar de pessoas, né? Se distanciar de todos.
mas saber lidar com todos, saber se controlar com todos e saber escolher os que estão, né, bem pertinho de você como amigo. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia perto de pessoas que, né, te abençoem, pessoas que sabem falar desse amor também, pessoas que experimentam a vontade de Deus. Quando a gente pede ao Senhor para nos apresentar pessoas que são amigos dele também, nós desfrutamos de uma paz muito melhor. Nós compartilhamos coisas muito melhores. Então que a gente receba isso, né, como uma palavra de direcionamento do Senhor, sabendo escolher as nossas companhias, os nossos amigos, porque não podemos perder os nossos valores. Até a próxima e tenha um dia abençoado.